sou a professora Valéria. Nesta aula vamos tratar de operações com matrizes. Em operações com matrizes, vamos falar sobre igualdade de matrizes, adição e subtração de matrizes, produto de um número por uma matriz, produto de matrizes, matriz transposta e matriz simétrica, ao longo de 4 aulas. Nesta aula falaremos sobre igualdade de matrizes. Quando duas matrizes A e B de mesma ordem têm os elementos correspondentes, ou seja, os elementos que estão numa mesma posição, iguais, então dizemos que essas matrizes são iguais, ou seja, A igual a B. Observem o exemplo que temos projetado aí na tela. Ambas as matrizes A e B são matrizes de mesma ordem. Ambas são matrizes 2 por 3. Os elementos que estão numa mesma posição na matriz A e na matriz B são todos iguais. Os 6 elementos que estão numa mesma posição são iguais. Ou seja, o elemento A11 na matriz A é igual ao elemento B11 da matriz B. O elemento A12 da matriz A é igual ao elemento B12 da matriz B e assim por diante. Logo, a matriz A é igual à matriz B. Vejamos agora mais 2 exemplos. Estes 2 exemplos, as matrizes A e B não são iguais. No primeiro exemplo, nessas 2 primeiras matrizes A e B projetadas, podemos observar que elas não são da mesma ordem. Minha primeira matriz é uma matriz do tipo 2 por 3 e a matriz B é uma matriz do tipo 3 por 2. Logo, eu já sei, só de observar a ordem das matrizes, que elas não são iguais. Mesmo elas tendo os mesmos elementos. Os elementos da primeira linha da matriz A é igual aos elementos da primeira coluna da matriz B. E os elementos da segunda linha da matriz A são iguais aos elementos da segunda coluna da matriz B. Apesar de possuírem os mesmos elementos, as matrizes A e B não são iguais, são diferentes. Na segunda matriz, dupla de matrizes A e B projetadas, ambas têm a mesma ordem, ambas são matrizes do tipo 2 por 3. Alguns elementos estão, inclusive, iguais na mesma posição, como o elemento A13 e o elemento B13. Porém, nem todos os elementos são iguais da mesma posição. Temos até elementos iguais em posições diferentes e até elementos distintos, que não são iguais, que não estão nas 2 matrizes. Logo, essas matrizes também são diferentes. Este segundo exemplo projetado, tanto a primeira dupla de matrizes A e B quanto a segunda, formam matrizes A e B diferentes. Acompanhemos agora um exemplo de uma questão que envolve igualdade de matrizes. Neste exemplo, foi projetada 2 matrizes iguais. O enunciado já me informa que esta primeira matriz é igual a esta segunda matriz. Ambas matrizes de mesma ordem, matrizes quadradas 2 por 2. Se o exercício me pedir quem são os valores x e y dessas matrizes, basta eu igualar os elementos que estão numa mesma posição. Por exemplo, o elemento 2x está na mesma posição do elemento x mais 4. Igualo e eu obtenho, então, por essa igualdade, o valor de x. Resolvendo, eu tenho que x é igual a 4. Também, partindo da informação que essas matrizes são iguais, o elemento y mais 1 tem que ser igual ao elemento menos 3.
Igualando y mais 1 igual a menos 3, eu obtenho que y vale menos 4. Com essas duas igualdades, eu já resolvo o exercício. Se o exercício me pedir quem são essas matrizes, que são duas matrizes iguais, basta substituir os valores x e y nas expressões que eu encontro quem é esta matriz. Vou prosseguir com as igualdades somente para conferir que esses valores x e y estão coerentes para todos os elementos da matriz. Então, igualando o elemento 4 menos 2y ao elemento menos 3y, obtemos, então, que y é igual a menos 4, como já encontrado anteriormente. E igualando as expressões 4 e 2x mais y, temos, então, uma expressão que envolve os valores de x e y. Vou substituir pelos valores já encontrados e verificamos que a igualdade é verdadeira. Temos, então, 8 menos 4 igual a 4. A igualdade é verdadeira, estes são os valores x e y que satisfazem esta igualdade de matrizes. Por esta aula, ficamos por aqui. Tchau, tchau!